Tenho a Bíblia aqui. Traga a Bíblia, por favor. Sob a proteção de Deus e em nome do povo paraibano, declaro abertos os trabalhos, conjunto com a Câmara Municipal de João Pessoa, com a parte das comemorações da Semana Cultural Judaica, com o objetivo de debater o aumento do antissemitismo no cenário internacional e seus impactos na democracia, na memória histórica e no respeito da diversidade, promovendo um espaço institucional de reflexão sobre o tema. Eu queria agora convidar a vereadora Elisa Virgínia para que ela possa ler uma passagem bíblica. Boa tarde a todos. Gostaria que todos ficassem de pé, em sinal de respeito à palavra de Deus. Eu lerei aqui em Números, capítulo 24. Números, capítulo 24, versículo 9. Israel é como um leão poderoso. Quando está dormindo, ninguém tem coragem para acordá-lo. Quem abençoar o povo de Israel será abençoado, e quem o amaldiçoar será amaldiçoado. Amém. Obrigada. Convido a todos para que possamos fazer 1 minuto. Ok. Convido agora para que possamos formar a mesa o senhor Hugo Borges, o senhor Marcos Alves, diretor executivo do FUNJOP, Fundação Cultural de João Pessoa, o senhor Rafael Zimmermann, educador pela SWU, embaixador pela paz da Confederação Israelita do Brasil e sobrevivente dos atentados terroristas ocorridos em Israel. Convido também o senhor Fernando Dantas, diretor de Relações Institucionais da Federação Israelita da Paraíba.
E presidindo hoje, representando a Assembleia, o deputado Sargento Neto, e representando a Câmara de Vereadores de João Pessoa, a senhora vereadora Elisa Virgínia. E só para que a gente possa relatar, o senhor Hugo Borges é o presidente da Federação Israelita da Paraíba. Convido a todos agora para que possamos juntos fazer um minuto de silêncio em homenagem às vítimas do Covid-19, às vítimas de feminicídio no Brasil e no mundo, especialmente em memória das vítimas dos atentados terroristas no dia 7 de outubro de 2023 em Israel. Convido a todos para, em posição de respeito, para que possamos juntos ouvir o hino nacional brasileiro.
Passo a palavra. Convida. Não, sim, exatamente. Convido a todos para em posição de respeito para que possamos juntos ouvir o hino nacional de Israel. כל עוד בלבב בנימה נפש יהודי הומיה ותמזרח קדימה עין לציון צופיה עוד לא תקוותנו תקווה בת שנות 2000 להיות עם חופשי ירושלים להיות עם חופשי בארצנו ארץ ציון ירושלים. כל עוד בלב נפש יהודי הומיה ולפניך קדימה עין לציון צופיה עוד לא תקוותנו בארצנו ציון ירושלים להיות עם חופשי בארצנו להיות ירושלים. Passo a palavra à primeira secretária da mesa para que a mesma possa proceder à leitura do expediente em pauta da Câmara Municipal de João Pessoa e também da Assembleia Legislativa da Paraíba. Boa tarde, senhores e senhoras. Requerimento número 16 de 2026, autoria vereadora Elisa Virgínia, do PP, ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de João Pessoa, a vereadora abaixo assinado requer a realização de uma sessão especial conjunta com a Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, a ser realizada no dia 30 de março, às 14 horas, nas dependências da Assembleia Legislativa, em alusão à Semana da Cultura Judaica, com o objetivo de celebrar, reconhecer e valorizar a contribuição histórica, cultural, social e econômica da comunidade judaica para o Estado da Palestina e para o Brasil. Requerimento 336 de 2026, autoria deputado Felipe Leitão. A Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba decreta: senhor presidente, requer na forma regimental e após ouvir os meus pares que seja convocada uma sessão especial para o dia 30 do corrente, às 14 horas, no plenário deputado José Mariz,
que fará parte das comemorações da Semana Cultural Judaica, cuja solenidade será feita em conjunto com a Câmara Municipal de João Pessoa, por iniciativa da vereadora Elisa Virgínia, consolidando assim um importante espaço institucional de reflexão sobre os temas contemporâneos de relevância e aprofundamento acerca do recrudescimento do antissemitismo no cenário internacional. Tenho aqui também, presidente, uma justificativa de ausência do presidente, o excelentíssimo senhor, ao excelentíssimo senhor Felipe Leitão e à senhora vereadora Elisa Virgínia, cumpre nos informar que o excelentíssimo senhor deputado Adriano Galdino, presidente da Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, recebeu e agradece o convite para participar da sessão especial com o objetivo de debater o aumento do antissemitismo no cenário internacional e seus impactos na democracia, na memória histórica e no respeito à diversidade, ao tempo que apresenta suas escusas por não poder estar presente devido a compromissos anteriormente agendados. E eu quero já aproveitar, presidente, para justificar, não é? Eu sei que Vossa Excelência vai fazer, mas ele diz também justifique, já aproveitando a ausência do Felipe Leitão. Infelizmente, aconteceu um caso que foi o falecimento do seu avô, e hoje de manhã ele teve que viajar para Sousa para o sepultamento dele, e em virtude disso, né, eu prontamente, quando soube, liguei para meu amigo Sargento Neto. Ele tinha outros compromissos, gente, mas fez de tudo para estar aqui. Inclusive, chegou primeiro que eu, viajou. Então, muito obrigada, Sargento Neto, e a Felipe Leitão, né, as nossas considerações, o nosso afeto, né, nesse momento de tristeza que ele perde um dos seus pais, né, podemos dizer assim, que é o avô. Obrigada. Eu passo agora a Elísia para que possa fazer o registro de presença. Presente, pastor Carlos Sérgio. Ali, muito obrigada, pastor. Pastor Luciano Guerra, da Igreja Assembleia de Deus, Kadosh. Senhor Rodolfo Guerreiro, diretor executivo da Câmara do Comércio Israelita do Rio Grande do Norte. Ali, muito obrigada. Eliton Pereira, vice-presidente da Sinagoga Bereste, eita, agora Bereshit Olam, em Recife, agora fica difícil. Senhora Sheila Borges, tesoureira da comunidade Shoemer, Israel. Shoner, Israel. Daqui para 5 horas eu saio aprendendo hebraico, né? Eu saio falando hebraico. Senhora Maiara Pereira, assessora de comunicação da Federação Israelita da Paraíba. Senhor Ronaldo Teles, Sinagoga Amigos da Torá, Campina Grande. Senhor José Paulo dos Santos, presbítero da Assembleia de Deus, Kadosh. Obrigada, pastor. Rabino Davi Menezes, Sinagoga Brasil, Campina Grande. Obrigada. Senhor Bartolomeu Martins Lima, Sinagoga Beit Israel, Campina Grande. Beit? Estou dizendo. Flávio Matos, da Sinagoga Shalmer Israel. Shamer? Shamer. Gerson Lima, presidente da Sinagoga Auel Abraão. Ohel, olha só, tá vendo? Ohel Abraão. Seu Alisson Ferreira, vice-presidente da Sinagoga Ohel Abraão, Recife, Pernambuco. Errata, é Estado de Israel, sim, e não Palestina. Isso, Estado de Israel. Pronto, lido, presidente. Tem alguma justificativa? Já leu, né? E agora convido o deputado Sargento Neto para fazer uso da justificativa e ausência do deputado Felipe Leitão, o autor da propositura. Eu queria convidar agora a vereadora Elisa Virgínia para que possa presidir aqui os trabalhos até que eu faça a justificativa dessa sessão e também da ausência do deputado Felipe Leitão. Obrigado. Boa tarde a todos.
Agradecer a Deus a oportunidade de poder estar aqui hoje, nessa sessão especial. E também quero justificar a ausência do nosso amigo de parlamento, o deputado Felipe Leitão, que não pôde estar aqui devido ao falecimento do seu avô, Ézio Matos, e por isso impossibilitou para que ele pudesse presidir essa sessão aqui hoje. Mas aí, de prontamente, recebi o convite da vereadora Elísia Virgínia e para que eu pudesse presidir essa sessão. E de bom grado, eu quero agradecer a oportunidade e o convite e a lembrança do meu nome de poder estar aqui hoje, representando uma sessão de tão grande importância para o povo paraibano. E na justificativa, ergue-se diante de todos nós um fenômeno inquietante e inaceitável, o recrudescimento do antissemitismo em diversas partes do mundo, inclusive em nosso próprio país. Não se trata de um eco distante da história, mas de uma sombra que, infelizmente, insiste em reaparecer no presente. O antissemitismo não é apenas uma forma de preconceito, é uma expressão perversa de intolerância que já produz e já produziu algumas das maiores tragédias da humanidade, como o horror do Holocausto. Ignorar seus sinais hoje é abrir o caminho para que erros do passado se repitam sobre novas máscaras. O que vemos atualmente é alarmante. Discursos de ódio disfarçados de opinião. Teorias conspiratórias recicladas, ataques a instituições, símbolos judaicos e uma crescente normalização da intolerância nas redes sociais e em espaços públicos. Isso não pode ser tratado como algo menor ou episódico. É um ataque direto aos valores fundamentais da convivência democrática. No Brasil, países construídos sobre a diversidade, não há espaço para esse tipo de pensamento. Nossa Constituição consagra a dignidade humana, a liberdade religiosa e o respeito às diferenças. Permitir o avanço do antissemitismo é trair esses princípios. Mas é preciso ir além da indignação. É necessário agirmos. Hoje essa casa, mais uma vez, em conjunto com a Câmara de Vereadores da cidade de João Pessoa, através da iniciativa da ilustre vereadora Elisa Virgínia, se sentem orgulhosos em participar desse processo que julgo como uma forma ímpar para contribuir com a causa e lutar contra qualquer tipo de preconceito e de recrudescimento do antissemitismo ao cenário nacional. Essa homenagem, sem dúvida, não seria possível se não contássemos com o apoio incondicional e organizacional da Federação Israelita da Paraíba, representante da comunidade judaica na Paraíba. Senhoras e senhores, devemos fortalecer a educação para que as novas gerações compreendam não apenas os fatos históricos, mas também os perigos da desinformação e do preconceito. Precisamos responsabilizar com rigor aqueles que propagam o ódio e, sobretudo, devemos cultivar uma cultura de respeito onde a diferença não seja motivo de divisão, mas de enriquecimento coletivo. O combate
ao antissemitismo não é uma causa exclusiva da comunidade judaica. É uma responsabilidade de todos de uma sociedade. Quando um grupo é atacado, toda a humanidade ela é ferida. Que estejamos à altura desse desafio, que não nos calemos diante da intolerância e que possamos afirmar com clareza e coragem, não há um lugar para o ódio, onde deve prevalecer a dignidade humana. O que deve ser feito para que possamos evitar tais procedimentos para conter o avanço do antissemitismo é evitar que ele se transforme novamente em tragédias como o Holocausto. Não basta indignação, é preciso uma resposta estruturada. Continuar firme em várias frentes. Primeiro ponto, a educação. A educação é o alicerce, é ensinar a história de forma séria, incluindo o estudo do Holocausto e das origens dos preconceitos, pois ajuda a formar cidadãos conscientes. Mais do que datas, é preciso ensinar empatia, pensamento crítico, e o perigo também deve ser ensinado das narrativas do ódio, disfarçadas em opinião. Em segundo lugar, leis devem ser aplicadas com rigor. O Brasil já tipifica o racismo e a discriminação religiosa como crime. O problema, muitas vezes, é a falta de legislação. Mas a sua aplicação em discursos de ódio, inclusive nas redes sociais, precisam ser rigorosamente investigados e também punidos com seriedade. Outro ponto essencial é o papel das plataformas digitais. Empresas de tecnologia devem ser responsabilizadas por conteúdos que promovam o antissemitismo e outras formas de intolerância. A liberdade de expressão não pode servir de escudo para a propagação do ódio. Também é fundamental fortalecer o diálogo interreligioso e cultural. Quando diferentes comunidades se conhecem, o preconceito perde espaço. O desconhecimento sempre foi um terreno fértil para a intolerância. Além disso, líderes públicos, políticos, formadores de opinião, instituições, precisam assumir uma postura clara, inequívoca, pois o silêncio, nesses casos, acabam sendo interpretados como conivência. É necessário coordenar publicamente qualquer manifestação antissemitista sem relativações. Por fim, cada cidadão tem responsabilidade. O combate ao preconceito começa no cotidiano. Não compartilhar conteúdos duvidosos, confrontar falas discriminatórias e promover o respeito nas pequenas atitudes. O antissemitismo não surge do nada. Ele cresce quando encontra espaço, silêncio e omissão, combatê-los, exigir vigilância constante, compromisso moral e ação coletiva. A presença da comunidade judaica na Paraíba, ainda que discreta em número, é profundamente significativa em valores. História e contribuição social. Trata-se de uma comunidade que carrega consigo uma herança milenar de fé, resiliência, conhecimento e compromisso com o desenvolvimento humano. Ao longo do tempo, os judeus têm desempenhado um papel relevante
na formação cultural. Econômica também é um dos fatores. Mas de diversas regiões do Brasil também entendem essa mensagem. E na Paraíba também não é diferente. Com forte valorização da educação, do empreendedorismo e da solidariedade. A comunidade judaica contribuiu para o fortalecimento de princípios fundamentais, como ético, justiça social e responsabilidade coletiva. Além disso, a tradição judaica ensina a importância da memória, de preservar a história, para que erros do passado não se repitam. E isso tem valor imensurável para toda a sociedade. Em tempos em que o mundo ainda enfrenta manifestações de intolerância e preconceito, o exemplo de resistência e dignidade do povo judeu se torna ainda mais inspirador. Na Paraíba, a convivência respeitosa entre diferentes crenças e culturas é uma riqueza que deve ser preservada e incentivada. A comunidade judaica, com sua identidade, seus costumes e sua contribuição intelectual e social, reforça essa diversidade e nos convida ao diálogo, ao respeito mútuo e à construção de uma sociedade mais justa. Valorizar a comunidade judaica é, portanto, reconhecer a importância da diversidade como pilar essencial para o desenvolvimento humano e social. É afirmar uma sociedade forte. Sociedade forte é aquela que acolhe e respeita e aprende. Shalom. Passo a palavra à excelentíssima senhora vereadora Elisa Virgínia para proferir seu discurso que justifica a presente sessão especial. Com a palavra. Boa tarde a todos presentes. Quero saudar o deputado Sargento Neto e mais uma vez agradecer pela presteza, né, em atender esse convite. Senhor Marcos Alves, meu amigo da Funjop, diretor executivo da Funjop, Fundação Cultural de João Pessoa. Senhor Hugo Borges, presidente da Federação Israelita da Paraíba. Senhor Fernando Dantas, diretor de Relações Institucionais da Federação Israelita da Paraíba. E senhor Rafael Zimmermann, educador pela SWU e embaixador pela paz da CONIB, Confederação Israelita do Brasil. Bem, eu estou emocionada porque já eu acho que o segundo ou terceiro, Hugo? Segundo ano que nós fazemos, né, essa sessão. E ano passado a gente comemorou a lei que criou a Semana da Cultura Israelita, né, e justamente dando ênfase ao que o povo judeu sofre em todo o mundo. E para que a gente comece a ministrar nos corações, nas mentes do povo do Brasil e de João Pessoa especificamente, justamente essa realidade, para que a gente possa ser um. E para que a gente possa, principalmente, obedecer o que diz a Bíblia. Deus mandou orar pela paz de Israel. E eu quero saudar os pastores que estão aqui, além de todos os presentes que estão aqui. Quero saudar os pastores, assim, o pessoal da igreja, e dizer: olha, se tem um povo que ama Israel, é o povo crente, viu? É, não é, gente? Palmas para vocês. Gente, se tem um povo que ama Israel como se fosse a nossa própria. Não, como se fosse, não, porque a gente se sente irmão.
a gente se sente o próprio povo de Israel. Inclusive, nas nossas pregações, né, pastores? A gente compara muito o povo de Israel com o povo da igreja. Quando o povo da igreja peca, quando sai dos caminhos do Senhor, né, quando os castigos vêm, a gente faz essa comparação. E eu quero começar justamente aqui, porque foi tão triste o que aconteceu no dia 7 de outubro de 2023, mas assim, remete, eu acho que agora Israel está bem mais unido, está bem mais concentrado, está bem mais, Deus deve estar bem mais presente no meio, porque sempre na Bíblia diz o seguinte, Deuteronômio 6, este, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para ensinar-vos, para que os cumprisseis na terra a que passais a possuir. Para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os guardares, para que bem te suceda e muito te multipliques, como te disse o Senhor teu Deus, Deus dos teus pais, na terra que emana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E aí vem o principal. E ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua cama, e andando pelo caminho, e deitando-se e levantando-se, também atarás por sinal nas tuas mãos, e te serão por frontais em teus olhos, e escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Amém. Isso eu tive o prazer, né, de ver na sinagoga algumas coisas que estão lá como símbolo dessa palavra. E quantas vezes a gente deixa de ouvir e de ensinar? Hernandes Dias Lopes falou algo bem interessante que eu guardei no meu coração. O povo que nasceu no Egito, o povo hebreu, morreu durante a caminhada dos 40 anos em Israel. O povo que nasceu nos 40 anos conquistou a terra. E o povo que nasceu na terra prometida esqueceu um pouco Deus, não era mais o povo que lembrava de Deus. Isso acontece com todos nós. E muito me chocou, e a gente já viu tantos milagres em Israel. E um dos milagres que eu mais gosto, inclusive a gente assiste os documentários, foi a Guerra dos 6 Dias. Que milagre, né? E eu quero aqui falar um pouquinho dela. Israel venceu a Guerra dos 6 Dias em junho de 1967, derrotando uma coalizão árabe formada por Egito, Síria e Jordânia. Em apenas 6 dias, as forças israelitas realizaram ataques preventivos e conquistaram territórios estratégicos, incluindo a faixa de Gaza, Península do Sinai, Cisjordânia, Jerusalém Oriental e as colinas de Golã. A Guerra dos 6 Dias, ou a Terceira Guerra Árabe-Israelense, foi travada entre os dias 5 e 10 de junho de 1967, tendo, de um lado, os conflitos do conflito as Forças Armadas dos Estados de Israel, do outro, as do Egito, Síria, Jordânia e Iraque, que, por sua vez, receberam apoio de Kuwait, Líbia, Arábia Saudita, Argélia e Sudão. Gente, que coisa linda. E foi uma derrota para os Estados Árabes, que perderam mais da metade dos seus equipamentos. A Força Aérea da Jordânia foi completamente destruída. Os árabes sofreram 18 mil baixas, enquanto que do lado de Israel houve apenas 766. Deus está com Israel, sem dúvida nenhuma. E Deus está com Israel, inclusive nesta guerra também. E ele não vai ser abalado. E podem ter certeza, daqui, desse lado de cá, desse Brasil, dessa Paraíba, dessa João Pessoa, tem um povo que ora pela paz de Israel, que ora por cada um dos judeus, que ora para que os filhos de Israel não desconheçam a Deus, que ora para que os filhos de Israel não se esqueçam de nenhum dos ensinamentos que foi deixado lá atrás por Moisés.
Carrego essa bandeira que eu amo, Brasil, Israel e o leão da tribo de Judá. Eu amo, levo para todo lugar, principalmente quando tem coisa de Israel, para demonstrar sem vergonha, sem medo nenhum, sem medo de perseguição nenhuma, porque perseguição eu estou cheia, cheia de processo. Mas eu amo Israel. Porque está lá na Bíblia que nós devemos orar pela paz de Israel. Que Deus abençoe a Israel, que Deus abençoe o povo de Deus. Sintam-se abraçados pela Câmara Municipal de João Pessoa, sintam-se abraçados pela Assembleia Legislativa da Paraíba, sintam-se abraçados pelo Brasil, mesmo que o presidente, vergonhosamente, Luiz Inácio Lula da Silva, hoje tenha rejeitado e tenha apoiado o Hamas, que são aqueles terroristas que fizeram aquele terror. Mesmo assim, ele não merece o nosso respeito. Mesmo que o Luiz Inácio Lula esteja apoiando o Irã. Mesmo assim. E olhe lá, né? O vice-presidente estava do lado de todos aqueles que já se foram dessa para outra, né? Cuidado, cuidado, presidente do Brasil, cuidado, vice-presidente do Brasil, que só falta um naquela foto. Olha, tenha cuidado, porque quem mexe com Israel está mexendo com Deus. Está mexendo com a menina dos olhos de Deus. E nosso presidente, nosso não, o presidente do Brasil, de quem escolheu, porque meu não é, teve o desplante, né? De hoje a gente ter um título de um presidente que é considerado pessoa não grata por Israel. Que vergonha! Que vergonha para um Brasil que era amigo de Israel e hoje não ter nem um embaixador aqui por conta disso. Mas não se preocupe não, a todos os judeus, ao Estado de Israel, me desculpa, eu não entendi porque, eu não sei se foi eu li ou alguma coisa assim, que eu falei outro nome, né? Mas me perdoem. Mas podem ter certeza que isso não é o sentimento do povo brasileiro. Não é. Não é o sentimento do povo cristão. Não é o sentimento do povo evangélico. Porque nós oramos pela paz em Israel. Que Deus abençoe e muito obrigada. Antes de passar a palavra ao senhor Fernando Dantas, que é o diretor das Relações Institucionais da Federação Israelita, eu queria primeiramente parabenizar você, Elisa, pela sua fala, mas eu queria contar um pouco de um relato. Eu fui questionado, às vezes algumas pessoas nos fazem alguns tipos de pergunta, e eu me lembro que uma vez, né, uma senhora me perguntou: "O Sargento Neto, o senhor tem vontade de conhecer outro país? De qual lugar o senhor tem vontade de conhecer?" E eu respondi: "Eu só tenho uma vontade, é de conhecer Israel. Nenhum outro país eu tenho, e sou sincero a dizer, um pingo de vontade de conhecer. Agora, para ir para Israel, eu tenho que vencer primeiramente um medo, que é de voar de avião. E eu tenho orado a Deus para que ele possa tirar esse medo, né? Porque Deus me deu 2 pernas e 2 braços, foi para mim andar, não foi para voar, não. Mas aí já tenho vencido aí algumas barreiras. Para quem não sabe a história, Elisa, sempre que eu vou para Brasília, seja para São Paulo, para Brasília, eu só vou de carro. Mas nesses últimos dias aí, eu tenho tomado alguns medicamentos. Israel, Fanuel, que está aqui, que trabalha comigo, sabe que eu tenho procurado vencer e estou me preparando para fazer essa viagem. Já fui convidado, inclusive estive na Baixada de Israel, onde fui muito bem recepcionado. Infelizmente ainda o embaixador não foi nomeado, como a Elisa já falou aqui, o presidente que está aí não nos representa. Para mim é uma vergonha, eu me sinto constrangido em saber que nós temos um presidente que sequer respeita um país, uma terra santa, uma terra que muitos, né, e todos nós que estamos cristãos, temos a vontade e o desejo de estar lá, para conhecer, para estar no lugar onde Jesus esteve.
mas eu vou vencer, sim, esse medo de voar de avião. E se Deus assim permitir, eu creio que no próximo ano eu estarei fazendo essa visita. Não institucional, mas uma visita para que eu possa enriquecer espiritualmente. Esse é o meu desejo. Era só essa fala que estava aqui, meu coração estava querendo falar e a boca fala do que o coração está cheio, e eu não poderia deixar de falar isso. Mas agora eu passo a palavra para o senhor Fernando Dantas, para que possa usar o parlamento aqui para proferir suas palavras, e eu tenho certeza que será muito bem recepcionado. Eu queria estipular aqui um tempo, né, de 5 minutos. Nós temos alguns oradores, e no final eu vou abrir ainda para, se alguém quiser desejar, usar a palavra. Agora, com a palavra, o senhor Fernando Dantas, o senhor fique à vontade de usar também ali, né, possa usar a tribuna, fiquem à vontade. Ou falar na tribuna ou aonde estão aqui na mesa. Com a palavra. Uma boa tarde a todos que estão aqui presentes, à excelentíssima vereadora Elisa Virgínia, ao nosso querido deputado Sargento Neto, ao grande professor Marcos Alves, um baluarte da cultura na Paraíba, ao meu honroso presidente da Federação Israelita da Paraíba, o senhor Hugo Borges, e eu diria a uma das pessoas que vão abrilhantar a Semana da Cultura Judaica em nosso estado como todo, representando a Stand Us no Brasil, e a CONIB, o senhor Rafael Zimmermann, na qualidade de embaixador da paz contra a CONIB. Saúdo a todas as demais autoridades aqui presentes, sejam elas da comunidade judaica, sejam elas da comunidade cristã, ou todos os demais da sociedade civil organizada que aqui se fazem presentes. Primeiro, eu gostaria de começar fazendo um pequeno registro quanto à morte do senhor Ézio Matos, avô do senhor Felipe Leitão, proponente dessa sessão, uma pessoa querida, que certamente estaria nos honrando com sua presença, todavia, por uma questão do destino e uma fatalidade, não se encontra aqui, fica a nossa solidariedade quanto ao deputado e à família que nesse momento se encontra enlutada. E os judeus prezam muito, o Kadish fala muito sobre isso, que é uma oração para luto. Mas continuando. Com profundo respeito que participamos oficialmente da abertura da Semana da Cultura Judaica em João Pessoa, realizada hoje nessa Assembleia Legislativa, em conjunto com a Câmara Municipal dos Vereadores. Esta sessão representa mais do que uma solenidade, porque ela simboliza um posicionamento institucional, claro, contra o antissemitismo, contra o ódio e contra qualquer tipo e forma de extremismo religioso que possa afrontar ou ameaçar a dignidade humana. Vivemos um momento em que o antissemitismo cresce em nossa volta em diversas partes do mundo. Discursos de intolerância, desinformação, radicalização têm alimentado divisões perigosas. E a história ensina que o extremismo religioso, quando não é enfrentado, ele ultrapassa as fronteiras e gera consequências graves para a sociedade em geral. Por isso, essa sessão ganha uma relevância significativa com a presença do senhor Rafael Zimmermann, que sobrevive aos ataques terroristas do 7 de outubro em Israel. Sua presença não é apenas um testemunho, mas um marco em nosso Estado. O que ocorre no 7 de outubro vai além de qualquer limite. Foi um ataque contra a vida, contra a dignidade e contra, sobretudo, todos os valores universais, independente de credo ou religião. E é justamente esse tipo de resposta institucional e educativa, sobretudo firme, que faz com que situações como essa não sejam toleradas. A Paraíba abre oficialmente a Semana da Cultura Judaica e reafirma a memória da educação, do combate ao antissemitismo, sobretudo com as leis aprovadas em âmbito municipal e estadual, que demonstram que a nossa política pública é concreta, é uma política humana e de promoção das diferentes tradições de nosso Estado. Esta semana é um convite ao diálogo, é um convite à educação como ferramenta contra o ódio. O povo judeu é marcado por perseguições, sobretudo também por sua resiliência. Reafirmamos nossos valores universais com a liberdade e respeito
aos demais povos e à defesa da vida. Hoje, com esta abertura oficial, acima de tudo, estamos com um compromisso coletivo com a memória, com a paz e com o enfrentamento de qualquer forma de extremismo que ameace a convivência e a vida humana. Bem, a presença de você aqui, Rafael, ela é um lembrete que o antissemitismo não é apenas uma pauta de uma comunidade, mas a responsabilidade de toda uma sociedade civil organizada. Encerro a todos dizendo meu muito obrigada. Shalom, shalom, shalom. Eu convido agora para o uso da palavra o senhor Marcos Alves, diretor executivo da FUNJOP, Fundação Cultural de João Pessoa, para fazer o uso da palavra. Boa tarde, queridos, queridas, deputado Sargento Neto, vereadora Elisa, Fernando, Hugo, todos que estão nessa sessão. Tentarei ser objetivo da forma que eu sempre tentei ser nas minhas intervenções. Porque nós, da FUNJOP, acreditamos, acolhemos e estimulamos a Semana da Cultura Judaica. Porque nós acreditamos na democracia, no respeito às pessoas, na diversidade das culturas, na multiplicidade do pensamento, da filosofia, dos hábitos e das práticas, sejam práticas cotidianas, sejam práticas religiosas. Esse é o nosso princípio. E é assim que a FUNJOP, sob a minha gestão, há 6 anos, tem tratado todas as manifestações de cultura de João Pessoa e da Paraíba e do Brasil. Então, Sargento Neto, leve o nosso respeito ao deputado Felipe Leitão pela acolhida que ele dá a essa sessão, a essa tradição, história e memória do povo judeu, da identidade da cultura judaica, que precisa ser restaurada a cada dia, a cada momento. Nós não podemos, um único momento, esquecer que princípios fundamentais da história da humanidade, como a democracia, os valores universais, as virtudes, como a prudência, a tolerância, o respeito às pessoas, não são um dado da natureza humana. O ser humano, e nós temos essa responsabilidade hoje na nossa geração, precisa ser educado a cada dia para a democracia. Precisa ser educado a cada dia para o respeito à diversidade das culturas e das pessoas e das manifestações religiosas. Caso contrário, ele entra naquilo que uma filósofa judia alemã chamada Hannah Arendt já nos ensinava desde os anos 60, que é o conceito da banalidade do mal. Hannah Arendt, numa reportagem belíssima sobre o julgamento do caso Eichmann em Jerusalém, já nos mostrava que o mal é praticado a partir do momento em que nós deixamos de pensar, de refletir sobre os nossos próprios atos. Então, a banalidade do mal não pode ser cultivada, não pode ser estimulada. E se nós precisamos ser tolerantes, nós temos que ser tolerantes radicais, temos que ser prudentes de forma radical nos valores da democracia, nos valores do respeito à diversidade, à multiplicidade das culturas e do pensamento. Fortalecer a Semana da Cultura Judaica, Fernando, é fortalecer esse conjunto de princípios e de virtudes. Por isso, nós estimulamos aqui em João Pessoa, pelo 2º ano consecutivo, o fortalecimento da Semana da Cultura Judaica. Não só pelo que o povo e as tradições judaicas representam para a humanidade, mas porque nós acreditamos nesse princípio do respeito, da diversidade, da valorização das culturas. Porque nós acreditamos que toda prática
do mal deve ser combatido nas suas origens. E como é que a gente combate o mal? Primeiro, a gente não sendo omisso. Depois, a gente educando as pessoas para o respeito. Então, eu deixo aqui, nessas palavras inspiradas pela filósofa que talvez tenha mais formado a minha, mais me capacitado dentro do meu processo de formação intelectual, que é Hannah Arendt, assim como um conjunto grande de outros filósofos brasileiros e europeus, para essa observação. Nós não podemos dormir um só minuto esquecendo que as pessoas estão a cada hora tentando exercitar a prática do mal, tentando desrespeitar uns aos outros. E contra isso nós temos que ser radicalmente intolerantes. A única intolerância que nós precisamos ter é com o desrespeito às pessoas. A pergunta fundamental que o nosso tempo, que a nossa experiência social reclama é exatamente essa. Até que ponto nós vamos nos omitir e nós vamos tolerar a intolerância? É possível, num Estado democrático de direito, você deixar que a intolerância prolifere por meio de informações falsas, por meio de sentimentos banais? Na minha percepção, enquanto sociólogo e enquanto cidadão, não. Então, nós temos que ser radicalmente contra qualquer princípio de preconceito, de desinformação, de intolerância. Por isso que nós estimulamos, acolhemos e fortalecemos a Semana de Cultura Judaica na cidade de João Pessoa. A comunidade judaica na Paraíba e no Brasil está de parabéns por manter vivo esse conjunto de princípios tão valorosos para a humanidade. Então, Hugo, Nando, leve para todos que fazem parte da comunidade judaica nosso fraternal abraço, nosso acolhimento, sempre. A cidade de João Pessoa é uma cidade acolhedora, é uma cidade que vive um momento muito especial no seu desenvolvimento e na sua cultura, e nós plantamos o bem aqui, porque nós queremos fazer o melhor para todos e em respeito a todos. Muito obrigado a todos vocês. Convido agora o senhor Rafael Zimmermann, educador do SWU, embaixador pela paz do CONIB, Confederação Israelita do Brasil, e sobrevivente dos atentados terroristas ocorridos em Israel no dia 7 de 10 de 2023, para proferir a palestra 7 de outubro, o marco do antissemitismo contemporâneo, pelo tempo de até 30 minutos, se precisar, darei mais. Boa tarde a todos. Obrigado pela presença, pelo convite, sargento, deputado, vereadora. Na verdade, eu acho que eu venho aqui mais como um brasileiro, né, que acabou passando e sobrevivendo com milagre ao atentado que ocorreu em 7 de outubro em Israel. E eu vou contar para vocês um pouco do que foi aquele dia, mas antes contar quem eu sou, né? Eu sou de São Paulo, estudei administração, trabalhava num banco, até que em 2 meses, em 2023, entre janeiro e maio, tentaram me assaltar 2 vezes, mão armada, em São Paulo. E eu fiquei muito traumatizado e resolvi me mudar para Israel. Por que Israel? Porque eu tenho descendência judaica. E não sei se vocês sabem, mas no Holocausto, quando os nazistas pegavam os judeus, eles pegavam até a 4ª geração de judeus. O que significa isso? Se meu avô ele é considerado judeu, mas eu não me considerava, mesmo assim eu era levado para um campo de concentração. Então, quando o Estado de Israel foi criado, eles fizeram uma vingança. Toda pessoa que tem até a 4ª geração alguém que é judeu tem direito à cidadania. Eu virei israelense, me tornei israelense, ganhei uma passagem do governo israelense para morar lá, e assim foi. Não sei se vocês sabem, mas Israel é um país muito seguro, um país que mesmo em guerra é um país onde você sente bem, você sente a qualidade de vida.
E eu não sei, aqui, né, na Paraíba, em São Paulo, eu não tenho praia, né? Então até queria mostrar para vocês esse pôr do sol que é na praia de Tel Aviv. Não sei quem já teve a oportunidade de conhecer Israel, mas é o pôr do sol mais lindo que eu já vi. Vocês podem ver, é na praia, é maravilhoso. E eu ficava encantado em morar em Israel, um lugar religioso, mas que ao mesmo tempo você pode ser livre, diferente de outros países no Oriente Médio. Você tem a liberdade de ser quem você quiser. E para mim, o que falta no Brasil é liberdade. Liberdade de ir e vir, liberdade religiosa, liberdade de ser judeu. Eu tenho sofrido toda semana, todo dia, o fato de ser judeu. E o antissemitismo, muitos não sabem, mas é presente. E é uma forma de preconceito. Então eu vivo sendo criticado por ser judeu. E aí eu estava morando em Israel, até que eu conheci um garoto de Porto Alegre chamado Hanani Glaser, um menino sensacional, 22 anos, ele sabia 6 línguas, ele tinha feito o exército em Israel. E a gente conversando, ele falou: Rafa, vai ter uma festa em outubro que se chama Universo Paralelo. Não sei se já ouviram falar que no Brasil é do pai do DJ Alok. DJ Alok super famoso no Brasil. É do pai dele. E essa festa existe há 20 anos na Bahia. Inclusive, é uma festa muito longa, dura uma semana na praia. Mas é uma festa que fala muito sobre paz, amor e coexistência. Eu fui com o Hanani e a namorada dele na época, a Rafaela. E nós três, a gente foi para essa festa de carona. Quando a gente chegou nessa festa, uma festa enorme, 5.000 pessoas do mundo inteiro, de todas as religiões, uma festa que falava sobre coexistência mesmo. E aí, 6h29 da manhã de sábado, 7 de outubro, exatamente nesse horário, eu começo a ouvir um barulho muito forte, como se fossem fogos de artifício. Pá, 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 para todo lado. E aí eu pensei muito rápido, bom, numa festa dessa não é normal ter fogos de artifício. E não é ano novo, né? Ano novo a gente está acostumado com isso. Depois eu descobri, inclusive, que em Israel é proibido fogos de artifício. Eu não sabia disso. E quando eu olhei para cima, eu vi uma quantidade enorme de mísseis passando pela nossa cabeça. A gente estava a menos de 5 quilômetros da faixa de Gaza. Os mísseis vinham da faixa de Gaza em direção a Israel. E a gente estava em campo aberto, no meio da natureza. O perigo era que caísse em cima da gente os mísseis ou os destroços, quando o Iron Dome, o domo de ferro, destruísse esses mísseis. Pararam a festa na hora, falaram em hebraico Tsevadom, que significa código vermelho. Mas o que um brasileiro reage com um código vermelho, né? Eu não fiz exército, eu não sabia como reagir, eu me agachei, fiz uma posição de defesa. E eu olhei para um lado, olhei para o outro, e tinha muita gente correndo. Tinha uma menina que estava do meu lado e ela não parava de chorar. Tinha um menino que pegou o celular e começou a gravar, cada um numa reação. E aí eu saio correndo, eu fico 1 minuto agachado, e eu encontro o Hanani e a Rafaela na nossa barraca. A gente tinha uma barraca onde tinha comida, roupa e um espaço para a gente dormir. E aí quando eu encontro os dois, o Hanani ele fala: Rafa, a gente precisa encontrar um bunker para se proteger dos mísseis. A gente sai correndo, sem direção, a gente chega numa estrada. E é muito curioso que nessa estrada estava nascendo o sol e estava passando os mísseis. E eu nunca vou esquecer quando o Hanani olhou aquilo e ele falou: Rafa, parece o fim do mundo, parece o apocalipse. E para a gente, na verdade, era o começo do fim do mundo. Inclusive, eu trouxe esse nascer do sol para vocês. Eu não sei nem explicar o que tá acontecendo nesse vídeo. Nossa, olha esse nascer do sol, mano. Que bizarro, velho. Que lindo. Dá para ver, esse era o Hanani. Bom, a gente pega uma carona nessa estrada e a gente para num bunker que era 2 minutos da festa. Só para vocês saberem, como é muito comum terem mísseis da faixa de Gaza, Israel criou vários bunkers ao longo dessa estrada, porque era muito próximo da faixa de Gaza. E você tem 10 segundos para entrar nesse bunker. Já tinha passado mais de 10 segundos. Então a gente estava desesperado. A gente parou num bunker que fica no meio da rua. Inclusive, vou mostrar a foto para vocês. Era esse bunker.
Num ponto de ônibus, vou voltar aqui. No ponto de ônibus, é diferente daqueles que a gente vê em filme, né? Que é subterrâneo, porta blindada, totalmente seguro. Não tinha nem porta. E por quê? Porque o objetivo é que seja rápido. Então, vamos dizer que você está com a sua família dirigindo o carro, começou um ataque com mísseis, você para o carro e entra no bunker. Você não tem uma porta para te atrapalhar. E até então, terroristas nunca tinham entrado no Estado de Israel. E aí, a gente foi os primeiros a entrar nesse bunker. Eu diria que é um lugar que cabia umas 15 pessoas. E a gente tira uma foto, inclusive, lá. Essa foto, nós três. Eu vou dizer que o Hanani me tranquilizava bastante. Ele já conhecia o lugar, só que eu lembro que ele falava assim: os israelenses não entendem essa quantidade de mísseis. Como que veio tanto míssil? Só para vocês saberem, nesse dia os terroristas lançaram mais de 3.000 mísseis. Então era muito míssil. E aí, no final, tinham 40 pessoas lá dentro. Cabia 15, já não dava para respirar. A gente estava apertado. Eu lembro que eu não conseguia ter ar, eu não conseguia ver nada, praticamente. A luz que vinha de fora do bunker eu não conseguia ver, era muito escuro lá dentro. E eu estava encostado na parede até que eu senti o primeiro impacto. Pá! Depois o segundo. Pá! Depois um barulho de filme. Pi! O que significa? Veio um tiro nas minhas costas, um outro tiro, só que ele para na parede do bunker, a bala. Eu só senti o impacto. E depois esse barulho de filme era uma granada. Os terroristas começaram a atacar a gente do lado de fora. Depois eu descobri que tinham 2 policiais, um homem e uma mulher, e eles estavam lutando contra os terroristas. Eles estavam protegendo o nosso bunker. Começou um tiroteio intenso, até que eu nessa hora, eu coloquei a minha mão em cima do Hanani e da Rafaela, e eu comecei a rezar. Por favor, Deus, por favor, por favor, por favor, sem parar. Eu costumo falar que até quem não acredita em Deus nessa hora vira mais religioso, né? Na hora do vamos ver, a gente tem que se apegar. E aí eu começo a ouvir a voz da policial. Ela falando em hebraico no rádio, ela fala Tsevadom, código vermelho, e ela fala, eu não vou aguentar, eles são muitos. Até que eu ouço muito tiro, eles matando ela, e eles gritando em árabe, um grito que me arrepia até hoje. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sem parar. Com toda a força, toda raiva e felicidade ao mesmo tempo. Allahu Akbar em árabe significa Deus é grande. E curioso, né? Eu estava rezando para Deus me defender e eles vieram me matar em nome de Deus. Que tipo de extremismo é esse, né? Matar em nome de Deus. O bunker virou um caos. As pessoas da frente tentando ir para trás, as pessoas de trás tentando se proteger. Uma menina na minha frente, ela entrou em colapso e ela me mordeu na costela. Ela me mordeu com tanta força que ela arrancou minha carne. Ficou a marca de todos os dentes dela. E nesse momento, a primeira coisa que os terroristas fizeram foi jogar um gás. Um gás que em 30 segundos meu corpo inteiro queimava, eu não conseguia respirar. E a cena que veio na minha cabeça foi um judeu esquelético indo para a câmara de gás. Eu ia morrer igual no Holocausto. Às vezes eu penso que eu fui essa pessoa, na verdade, em outra vida. E aí eu ia passar por isso de novo. Essa menina que me mordeu, ela caiu em cima da Rafaela. A Rafaela gritava desesperadamente o nome do Hanani e ela falava: eu tô morrendo, eu tô morrendo. E aí eu e o Hanani, a gente tentou tirar a menina de cima da Rafa e não conseguiu. Imagina a força que ela estava fazendo para sobreviver. Quando ela me mordeu, eu pensei, depois, né, refletindo, era como se eu fosse o terrorista e fosse o modo dela de reagir, né, naquele momento, naquela loucura. E quando o Hanani não conseguiu puxar a menina de cima da Rafa, ele foi para a entrada, quase na entrada do bunker. E os terroristas começaram a atacar mais forte. Começaram a jogar granadas,
Só que eram granadas que, se você fosse atingido, você morria, e quem estava em volta era atingido por estilhaços. Como eu estava em volta, eu era atingido por esses estilhaços. Eles batiam nas minhas costas, na minha costela. Só que a dor de saber que você vai morrer é maior do que a dor física. Eu posso garantir isso para vocês. E minha mãe odeia que eu fale isso, mas eu pedi muito para Deus para morrer e que fosse rápido, porque eu não estava aguentando aquilo. Eu ficava de olho fechado, poucas vezes eu tinha coragem de olhar para o lado. Uma das vezes que eu abri o olho, eu vi muita gente rezando. Eu vi um menino pegando granada e jogando de volta contra os terroristas, mas infelizmente eram muitas granadas, não tinha o que fazer. E eu vi o Hanani sendo atingido. Eu não sei se foi uma granada ou um tiro, mas eu vi ele sendo atingido e agonizando de dor. E para mim era uma questão de tempo para eu morrer. Quando do nada eu desmaio. Eu desmaio e quando eu acordo, eu estou embaixo de vários corpos. Mas eu costumo falar que, se na minha cabeça eu queria morrer, meu corpo ele reagiu de uma forma surreal. A gente não sabe da nossa força. Eu acordei fingindo de morto. Posição, totalmente esticado, olho fechado, só que eu precisava respirar. E aí eu vou para cima dos corpos, começo a rastejar, indo em direção à entrada. E nesse momento, eu nunca vou esquecer que nesse caminho até a entrada, começou a tocar um celular. Eu, com o olho fechado, eu via o brilho dele. E eu ouvi ele vibrar. Eu peguei esse celular e eu joguei na parede, porque eu tinha muito medo que eles vissem o celular e vissem que eu estava vivo. Eu continuo a rastejar. Só para vocês entenderem, esse celular era de alguém provavelmente que, ou uma menina ou um menino que já estava morto do meu lado, e era o pai ou a mãe ligando para esse celular, querendo saber dos filhos. E aí eu continuo a rastejar, até que quando eu chego perto da entrada, eu puxo o ar, e quando eu solto, eu faço xixi. Mas era um xixi de alívio, não era de medo, era de alívio, por estar respirando. E por que que eu falo isso, né? Porque a gente gosta muito de criticar, né? Falar que está sofrendo, falar que tem muita coisa acontecendo, mas esquece de valorizar o básico, que é estar vivo. E a vida é tudo. E aí eu continuo fingindo de morto, até que chega um homem dentro do bunker, começa a gritar desesperadamente. Eu não entendi se era hebraico, se era árabe, e eu abro o olho. E quando eu abro o olho, eu vejo um homem vestido normal, de civil. E eu falei, bom, se ele não está fardado, né, com um exército, com a roupa do exército ou da polícia, ele é um terrorista. E aí eu me levanto, com muita dor na perna, porque eu fiquei prensado entre os corpos muitas horas. Eu tinha muita dor na perna. Quando eu estou saindo do bunker, vem a pior cena de todas para mim. Eu dou de cara com uma pilha de corpos dos jovens que estavam comigo pegando fogo. Algumas pessoas elas costumam falar que, na verdade, que aquele dia foi um mini holocausto, né? Pode pensar que sim, porque eu passei por gás, granadas, tiros e corpos queimando. É como se tivesse sido um holocausto. Quando eu dou a volta nessa fogueira, eu dou de cara com 5 policiais. E aí eu sento do lado de fora do bunker e começo a me olhar. Eu não acreditava que eu estava vivo. Eu não acreditava. E logo depois de mim sai a Rafa. A Rafa sai, começa a gritar o nome do Hanani desesperadamente. O Hanani, o Hanani, o Hanani morreu. E eu olhei para ela de uma forma super fria, mas que o momento pedia. E eu falei, Rafa, eu não sei como que a gente está aqui. Eu não conseguia entender. Ele não tem uma explicação. É um milagre. Naquele momento, esse garoto que eu achava que era o terrorista, depois eu fui descobrir, na verdade, que ele era um dos jovens que estavam no bunker. Só que antes de começar o tiroteio, ele se escondeu. Ele saiu para fazer xixi e se escondeu. E aí ele ficou escondido quase 5 horas do lado de fora. Foi quando o carro da polícia passou, ele conseguiu parar o carro, quase mataram ele, achando que ele era um terrorista. Ele conseguiu se identificar. Ele falou que no bunker tinha um monte de gente que foi atacada.
E os policiais falaram: a gente não pode ir atrás de quem sobreviveu. Primeiro, porque a gente tem que pegar os terroristas. E segundo, que o cheiro é insuportável. E realmente o cheiro era insuportável lá dentro. E no final, esse menino que resgatou quem estava vivo. Ele perdeu a namorada, perdeu os amigos, mas ele conseguiu tirar algumas pessoas vivas. Eu vou mostrar mais um pouco de imagem para vocês terem ideia, mas só para vocês entenderem. A gente entrou no carro da polícia, foi levado para um campo e ficou embaixo de um carro esperando reforço, e de lá eu fui para o hospital. E é no hospital que eu comecei a entender o que estava acontecendo. Aí é bem na porta do bunker que eu falei para vocês onde estava a fogueira. Vocês podem ver o queimado, né, no chão, a porta totalmente queimada, os buracos de granada e tiro na parede, só as roupas das pessoas que foram queimadas. Essa imagem eu tirei logo depois que eu saí do bunker. Eu estava em estado de choque. Esses pontinhos pretos em mim, no rosto, era de pólvora, de tanta granada e tiro. Eu estava destruído, destruído, mas eu estava vivo. E eu vou mostrar agora o vídeo da gente embaixo do carro para vocês entenderem a situação que estava lá em Israel nesse momento. תראי, פה ממול מחבלים, תראי, מלא פצועים פה. Foi embaixo do carro. Eu e a אל Rafa. תגידי לאמא, אני לא רוצה שהיא תדאג. Fala em hebraico, tem muitos terroristas, os terroristas invadiram, toda aquela fumaça preta, terroristas atacando Israel. E ele fala: não fala para minha mãe que eu tô aqui. E agora a foto que eu tirei, acho que também embaixo do carro. Nessa hora a Rafa estava desmaiada no meu colo. A Rafa entrou totalmente em colapso, obviamente. O corpo dela não aguentou e ela desmaiava e acordava. E eu fiquei acordado o tempo inteiro. Porque imaginem, uma menina de 19 anos que passou pelo que passou, perdeu o namorado e uma mulher tinha que ter alguém cuidando dela para que ela se sentisse segura. E esse alguém era eu. Agora eu vou passar para vocês no hospital. Na direita, vocês podem ver todas essas marcas nas minhas costas, é tudo de granada. Na esquerda é no hospital, com um amigo brasileiro, Felipe, ele foi lá me ver. E esse momento era um momento que eu me senti muito solitário. Porque imagina, acontecer tudo isso e não ter uma mãe para te abraçar, um pai, algum familiar. E eu lembro que tinham moscas me rodeando na cama, porque eu estava com o cheiro da morte. E eu lembro de olhar para elas e falar: obrigado. Obrigado, Deus, por ter me enviado as moscas para me fazer companhia. De tão solitário que eu me sentia. E aí eu fui transferido para o norte de helicóptero. E no norte, eu fiquei 2 dias no hospital. Inclusive, eu dei uma entrevista para o Fantástico, lá, direto do hospital. E aí não me deram banho. Eu só fui tomar banho em casa. Imagine o cheiro que estava. E quando eu fui tomar banho, sabe quando vocês vão para a praia e fica um bolsão de areia? Quando eu tomei banho, ficou um bolsão de pólvora. Muita pólvora. Imagina quanto tiro e granada que passou por mim. E agora eu vou mostrar para vocês mais imagem de feridas. Na esquerda é ferida de granada, na direita é a mordida que eu falei para vocês. A boca inteira da menina, todos os dentes. Infelizmente ela não sobreviveu. E agora eu vou mostrar o vídeo de dentro do bunker que uma menina gravou o começo no tiroteio. Vocês vão sentir um pouco do que a gente sentiu lá dentro. Esse sou eu.
שקט! תקומו ותצמדו לקיר בבקשה. אני בחוצה, בבקשה תקומו ותצמדו לקיר, אני כולם יש לו לסוף. תקומו לכולם, למקרה שיהיה משהו תקומו. אני לא יכולה, אני בחוצה, הרגליים שלי. Bom, das 40 pessoas que estavam lá dentro, no final sobreviveram somente 9. E graças a Deus eu fui uma delas, mas que nem eu falei, não tem uma explicação. Não tem uma explicação. Eu vou mostrar para vocês como que ficou o bunker. Não tem corpos, mas assim, é igual o Holocausto, a gente tem que ver o que aconteceu, a gente tem que saber o que aconteceu nesse dia. לא יודע, אולי נעל, אולי משהו אפשר לזהות, אני לא יודע. רק נצייר הכל, נראה אולי נזהה משהו פה. אחי. נו, אז מה אם בא הצבא? Vamos lá, mais uma imagem pesada. Mas é isso, é entender que esse espaço era um espaço minúsculo e que tinham 40 judeus que foram massacrados. E quem não morreu foi massacrado também, psicologicamente, eu garanto. Então, é assim que ficou o bunker, é assim que aconteceu o que aconteceu com a gente. Mas, no final, a gente está aqui, né? Eu vou mostrar para vocês o que aconteceu nesse dia, para quem não sabe, tá? Hamas atingiu alvos em toda a extensão do muro de 51 quilômetros que separa a faixa de Gaza de Israel. Conseguiu abrir buracos em 4 pontos. Estima-se que pelo menos 2.000 terroristas invadiram o território israelense em 2 ondas. A primeira atingiu as bases militares e os postos de segurança. Em seguida, vieram mais 1.800 terroristas que foram atirando em todos os que encontraram pela frente, nas estradas, nas áreas residenciais e também no local do Festival de Música, onde foram massacradas pelo menos 260 pessoas, entre elas 3 brasileiros. Os primeiros ataques foram feitos com drones, enganando um sistema de defesa feito para a guerra mais convencional. Isso daí foi no dia seguinte do ataque. Ela fala 230, no final foram mais de 400 pessoas só da festa. E mais de 1.300 israelenses foram mortos e 251 pessoas foram sequestradas e levadas para a faixa de Gaza. Inclusive, um menino do meu bunker foi sequestrado. Poderia ter sido eu. E aí, quando eu falo isso, é porque eu não entendo como que as pessoas elas veem isso e tem gente que aplaude esse dia. 33 deputados assinaram um manifesto falando que o que aconteceu nesse dia foi certo. Gente, você pode ter ódio, você pode ter raiva, mas você elogiar uma maldade dessa é de não se entender o que é o ser humano. E aí eu fico 3 semanas em Israel e uma coisa eu tenho que elogiar, é difícil elogiar, mas eu tenho que elogiar o Brasil nesse sentido, que enviou 5 aviões da FAB para resgatar os brasileiros em Israel. E aí me ofereceram um avião desde o início, porque eu saí como ferido pelo Itamaraty, só que eu neguei o primeiro, o segundo, o terceiro e o 4º avião. E aí o 5º avião, minha mãe me ligou e ela falou, Rafa, você não vai voltar? Eu preciso te dar um abraço. Eu falei, não vou voltar, mãe, desculpa. E aí, meia hora depois, me ofereceram o último voo do Exército. E eu vou mostrar aqui para vocês, só vou voltar antes, só umas informações. 251 pessoas sequestradas no dia 7/10. 166 sobreviveram, 41 morreram. 44 reféns restantes haviam sido assassinados no próprio dia 7, ou seja, eles levaram um corpo para que a família não pudesse enterrar
a pessoa da forma digna e que eles usassem isso como moeda de troca. Os 4 reféns mais velhos tinham 85 anos, inclusive um deles era sobrevivente do Holocausto. No momento do sequestro, 2 se tornaram vivos e 2 morreram. E embaixo, o refém mais jovem, Kfir Bibas, ele tinha 8 meses e meio. E ele foi sequestrado junto com a sua mãe e o seu irmão Ariel. Como vocês podem ver, a figura na direita é a mãe, desesperada. Os 3 foram achados na faixa de Gaza, mortos no cativeiro. E depois foi feita a autópsia e os 3 foram estrangulados. Que tipo de gente que consegue estrangular um bebê? É terrorismo. Uma coisa é os palestinos, outra coisa é terrorismo. E tem gente que defende. Tem gente no Brasil andando com a bandeira do Hamas como se fosse algo político. Não é política. Terrorismo não é política. Existe a vida e existe a morte. O terrorismo defende a morte. Quem levanta essa bandeira tem que rever seus conceitos. E aí eu fico no Brasil, eu fico em Israel, volto para o Brasil, pego o último avião da FAB e eu faço uma surpresa. Eu não avisei ninguém que eu ia voltar. Eu vou mostrar esse vídeo porque eu acho que quem é pai e mãe aqui vai se emocionar e vai entender a emoção que minha mãe teve quando ela me abraçou, tá? Só para vocês sentirem um pouco. Pode entrar, Aninha. Oi. Pode entrar, Aninha. Vai lá, Celinha. Ela fica assim em 5 minutos. É entendível, né? E eu sinto muito por aquelas mães que não puderam abraçar seus filhos. A mãe do Hanani, com certeza, não teve essa oportunidade. Mas a gente está aqui. A gente está aqui para que a gente faça fortalecer e faça valer a pena a palavras paz, amor. E você vê, né? Quando a gente faz um ato desse, a gente não critica ninguém. A gente só quer se defender. Então eu vou terminar mostrando essa foto em Israel, eu com a Rafa. Eu voltei para Israel 2 meses depois, gravei um documentário, e aqui eu lembro que eu falei para a Rafa, vamos olhar para frente e agradecer. Eu não vou questionar o porquê que eu passei pelo que eu passei. Eu vou agradecer por cada minuto, cada segundo eu poder estar aqui. Vou falar o que é antissemitismo, que é o propósito, né, dessa sessão. É uma determinada percepção dos judeus que se pode exprimir como ódio em relação aos judeus, manifestações retóricas e físicas de antissemitismo orientados contra indivíduos judeus e não judeus, contra seus bens, instituições comunitárias e instalações religiosas judaicas. Na esquerda é o bebê que foi sequestrado, desenharam uma suástica nele. Na direita foi em Santa Catarina. E a pessoa é tão ignorante que ela desenhou a suástica invertida, ela não sabe nem desenhar a suástica. E eu falo que a ignorância é maior ainda porque com certeza a pessoa não é ariana, né? Então ela seria morta por Hitler, o que torna ainda mais, mais curioso, porque inclusive, todo dia eu recebo casos de crianças e adolescentes desenhando suásticas em escola. Ser judeu não tá fácil. Não tá fácil. Prometo que tá acabando. Terroristas do Hezbollah recrutam brasileiros para ataque contra a comunidade judaica no Distrito Federal. Polícia Federal prende suspeito de integrar grupo terrorista islâmico em São Paulo. Ou seja, todos estamos suscetíveis a isso. E aí eu vou terminar com essa frase do Einstein, que também era judeu, de que o mundo é um lugar perigoso de se viver, não por causa daqueles que fazem o mal, mas sim por causa daqueles que observam e deixam o mal acontecer. Vocês verem tudo isso e não mudar, eu não estou falando que vocês têm que salvar o mundo, mas vocês têm que mudar vocês mesmos. Eu sempre falo que quando eu estava lá morrendo, eu via que a gente não levou nada. O Hanani não levou nada. Não levou as roupas, não levou a moto que ele tinha, não levou... Eu não ia levar nada. O que significa isso? Que no final fica quem a gente é. Eu acho que vocês como líderes e como pessoas que representam o nosso povo, vocês querem ser lembrados como pessoas que faziam por nós. E que não simplesmente estavam por aí
vagando nesse mundo. Eu acho que esse é o propósito da vida, é ser uma pessoa boa para que a gente seja lembrado por isso. Eu não sei se eu tenho tempo, mas eu queria terminar com um vídeo que é uma homenagem, tá? Para aqueles jovens que morreram, são imagens da festa. Não vão ter todos os jovens, obviamente, porque foram mais de 400. Mas eu acho que se eu tivesse falecido, eu gostaria de que passassem uma homenagem para mim. כי ראיתי את דרכי נעלמת ביער סבוך בין קירות חורשים ובתוך האדמה המדממת רגליי ננעצו היכו שורשים ולרגע יכולתי לשמוע עלים מלמדים שירתם ורציתי לעלות גבוה לפרוח איתם הכרתי טיפותיו של הגשם נקבות בתוכי יורדות מתחתיי והרוח קרה ונואשת הקפיאה אותי הכבידה עליי ולרגע יכולתי לגוע בקצה הכאב האפור ורציתי לעלות גבוה לראות את האור לראות את האור אומרים השמיים כחולים מעלינו מלאים באורות אולי יום אחד אוכל גם אני לראות מזל טוב קודם כל מוריה נשאלה אל תגידי ונפלתי לארץ בשקט עצמתי עיניי נשיפה למזל והרגשתי איך אני מתפרקת מכל כאביי מכל בדידותי ולרגע יכולתי לברוח כנוצה על כנפה של ציפור והצלחתי לעלות גבוה לראות את האור לראות את האור ולרגע יכולתי לברוח כנוצה על כנפה של ציפור והצלחתי לעלות גבוה לראות את האור לראות את האור ולרגע יכולתי לברוח כנוצה על כנפה של ציפור והצלחתי לעלות גבוה לראות את האור לראות את האור לראות את האור לראות את Bom, alguns dos sequestrados que estão aí voltaram para casa, outros infelizmente morreram e todos que se encontravam aí como desaparecidos, infelizmente morreram. Então, é isso, essa é a minha história, foi isso que eu passei no 7 de outubro. E, de novo, eu achava que eu era eterno, né? A gente acha que nunca vai morrer. Mas, de uma hora para outra, tentaram me matar da forma mais bruta possível. Então, aproveitem a vida, peçam desculpas, falem eu te amo, e a gente nunca sabe o dia de amanhã. Então, faça essa vida valer a pena por todos nós. Obrigado, gente. Obrigado.
Eu passo a palavra agora ao senhor Hugo Borges, presidente da Federação Israelita da Paraíba, representante da comunidade judaica no Estado, para fazer o uso da palavra. Shalom Aleichem. Boa tarde, pessoal. Para mim é um motivo de muita alegria estarmos aqui hoje iniciando a Semana da Cultura Judaica. Primeiramente, gostaria de saudar a mesa na pessoa do nosso presidente da mesa hoje, deputado Sargento Neto, a nossa queridíssima vereadora Elisa Virgínia, nosso amigo de todas as horas, diretor executivo da Funjov, Marcos Alves, também o nosso incansável Fernando Dantas, diretor de Relações Institucionais da Federação Israelita da Paraíba, e por fim, não menos importante, nosso querido palestrante Rafael Zimmermann, que é educador pelo Study With Us e embaixador pela paz da CONIB. Pessoal, é difícil falar depois do que a gente viu e do que ouvimos do Rafael, né? Então, eu pudesse dizer alguma coisa, Rafael, seria muito obrigado por você estar vivo. Você falou muita coisa importante e eu entendo que na vida a gente tem propósito. E eu acredito que você encontrou o seu. De forma muito penosa, né? Perdendo amigos, perdendo pessoas. Mas o propósito, quando Deus coloca em nossas vidas, Ele não escolhe como vai ser, né? Eu só sei de uma coisa, Ele só dá aquilo que a gente consegue suportar, né? Pessoal, gostaria de agradecer demais. Eu ainda estou emocionado com tudo que a gente presenciou, mas vamos lá, vamos tocar. Eu queria agradecer penhoradamente às pessoas que estão aqui presentes hoje, certo? E aí eu vou nominar algumas que me lembram aqui, que estou vendo. A comunidade daqui de João Pessoa, Shomé Israel. A comunidade de Campina Grande, Havrei Torá. A comunidade de Campina Grande também, a Bet Israel. E as comunidades do Recife, Olinda, Ohel Avraham e a Brit Olam. Também agradecer à comunidade evangélica Kadosh, né? Nome bem sugestivo, hebraico. E a todas as pessoas que estão aqui presentes. Nosso muito obrigado por tudo que vocês têm feito para que a gente possa coexistir no mundo, né? E aí essas iniciativas, uma iniciativa como essa que nós temos da Semana da Cultura Judaica, não seria concretizada, porque uma coisa é nós termos o desejo, outra coisa é a gente ter forças ao nosso redor que possam fazer com que esses nossos desejos aconteçam. E aí a gente agradece penhoradamente a todas as pessoas que fazem isso, tanto da administração pública, e aqui em nome da Assembleia Legislativa e da Câmara dos Vereadores, nas pessoas do Sargento Neto e da Elisa Virgínia, e também todas as comunidades aqui presentes que representam a comunidade aqui no estado da Paraíba. Eu já estou quase 5 minutos só fazendo saudação. Então, eu quero agradecer por todos que de alguma forma estão dando essa contribuição, certo? E saber que vocês saibam que a Federação Israelita da Paraíba ela está trabalhando incansavelmente. São poucas pessoas, nós somos uma comunidade pequena, mas a gente está trabalhando
dioturnamente para que a gente possa representar de forma muito orgulhosa, de forma muito consciente, de forma muito respeitosa a comunidade judaica na Paraíba, certo? Então, nós estamos em João Pessoa, nós estamos em Campina Grande, nós temos famílias em Juru, nós temos famílias em São João do Rio do Peixe, nós temos várias pessoas que estão se identificando com a origem judaica, estão criando uma empatia muito grande para o povo judeu e no momento mais importante que nós precisamos, porque mais do que nunca o antissemitismo está crescendo de forma desacerbadamente. O antissemitismo está crescendo de forma banalizadíssima. Por quê? Porque as pessoas estão rotulando partidos políticos, movimentos, esquerda, direita, e aí coloca tudo num saco. E eu não sei por que cargas d'água, é compreensível, a história já nos mostra isso. Mas é impressionante como qualquer coisa coloca um povo judeu como se fosse parte ruim do que está acontecendo. Se pega-se alguma coisa de um movimento de esquerda, porque tem judeu lá e fazendo coisa errada. Porque você é de direita, mas porque tem um judeu lá que está fazendo. Se foi alguma coisa ruim, foi um judeu que fez. Se foi uma coisa boa, não, aí foi uma pessoa que é americano, é brasileiro, é espanhol. Nunca coisa boa é um judeu. Mas a gente já está acostumado com isso. Só que a gente está bem diferente do que era antigamente. Graças a Deus, nós temos um Estado para dizer que é nosso. O Estado de Israel. O Estado de Israel que teve como presidente da Liga das Nações Unidas, Oswaldo Aranha, que em gratidão, Israel sempre teve um ótimo relacionamento com o Estado de Israel, que infelizmente agora a gente está tendo um problema seríssimo. Tenho tido vários amigos nossos que estão tendo dificuldade de entrar em Israel por ser brasileiro. Isso é muito, muito ruim. Mas vamos falar de coisa boa, pessoal. Estamos com a Semana da Cultura Judaica aí, e ela é uma forma de colocar voz a essa minoria, o povo judeu que está aqui na Paraíba. E nós começamos hoje com essa abertura, com essa palestra maravilhosa do nosso amigo e irmão Rafael Zimmermann. Teremos também a exposição que começou também hoje, que fica no Hotel Globo. Gostaria que todos, eu fiz um pedido para que mesmo, viu, secretário, se tiver fechado, depois 5 horas fecha, mas pedir para segurar um pouquinho, para quem quiser sair daqui, ir lá, dar uma olhadinha na exposição, poder ir lá, prestigiar esse momento, passou o dia todo, e vai ficar até o dia 8, a exposição lá no Hotel Globo, certo? Que é um espaço maravilhoso, a exposição está maravilhosa, e está aqui uma das responsáveis, que é Núxia. Uma salva de palmas para a Núxia. Ela e Maíra fez um papel, assim, um trabalho lindo, 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 assim, encantador, emocionante. Eu peço que todos possam estar presentes lá, possam ir. Vai ser gratificante e vai ser tudo que eu disse a vocês. Também temos amanhã, pessoal, no Ilhatec, nós vamos ter uma palestra com o nosso diretor executivo da Confederação Israelita do Brasil, é o Sérgio Napchan, que ele vai estar falando, inclusive, também dos relacionamentos, não só religiosos, irmanados e sociais, mas também da questão empresarial, questão de empreendedorismo. Então, o Napchan também está falando isso. E lá vai ser falado as grandes contribuições que Israel tem feito para a humanidade. Então, quem pudesse fazer presente no Ilhatec amanhã, também na parte da tarde, a partir das 14 horas, nós teremos lá um evento muito bacana. E na quarta-feira, na Academia Paraibana de Letras, nós teremos o lançamento do livro do historiador pernambucano Jacques Reboboim. Ele está falando sobre os judeus do Nordeste. Então, judeus que têm origem judaica e aqueles que
cristãos novos do período da Inquisição, do período holandês, que se identificaram à época e fizeram um processo de retorno à sua nação. E aí, hoje, muita história está se repetindo. Então, uma coisa que aconteceu no século XVII, hoje está tão atualizada, que é judeus, descendentes de judeus se identificando e fazendo um processo de retorno. E Israel tem abraçado de forma muito satisfatória, muito gratificante, e acolhendo essas pessoas que se identificam como parte do povo. Então, pessoal, finalizo dizendo o seguinte: o Talmud, ele fala que se você salva uma alma, é como se você salvasse uma humanidade, né? O mundo inteiro. Então, a importância do que nós estamos fazendo hoje, por isso que eu disse muito obrigado, Rafael, por você estar vivo, é porque quantas e quantas consciências ele está colocando em nossas mentes das pessoas, sejam na parte pública, seja na parte da civil, organizada. Ele tem despertado nessas pessoas a questão de pertencimento e de empatia. Então, são reflexões que nos levam que a gente pode coexistir mesmo na diferença. E um amigo meu, ele diz o seguinte: nós devemos encontrar na diversidade a unidade. Então, o povo judeu está disposto a estar ladeados com todos, formando essa unidade. Muito obrigado. Eu passo a palavra para a excelentíssima senhora vereadora Elisa Virgínia para fazer suas apreciações finais. Eu que quero agradecer à comunidade judaica aqui de João Pessoa pela Foi um momento difícil, né, para a gente ver aquilo tudo. Imagino que, eu acho que naquela última hora, Zimmermann, que você mostrou o bunker, aquele vermelho era sangue, né? E a gente fica imaginando como foi terrível, né, aqueles momentos que aquelas pessoas passaram lá. E como o Zimmermann mesmo fala, né, como é que pode, num mundo como hoje, existir alguém que aplauda aquilo? Exista um chefe de Estado que fique do lado daquilo. Existam pessoas da universidade totalmente cegas que não percebam que aquele é o lado errado da história, né? E pessoas que, se tivessem lá, iam ser assassinadas pelo próprio Hamas. É incrível. O mais engraçado é isso. São a maioria pessoas esquerdas. O país, o Israel é o único país ali do Oriente Médio que tem liberdade das pessoas fazerem o que quiserem, porque Deus é o primeiro que respeita a liberdade e deu o livre arbítrio para o homem escolher o que ele quer seguir. E pessoas de esquerda aqui seriam fuziladas, acho que não abririam nem a boca lá. Cadê que aquelas pessoas como a Greta Thunberg, né, quis ir pela faixa de Gaza, entrar com as coisas que elas estavam levando para lá, não é? Então, assim, é uma hipocrisia, é somente para ficar do lado oposto das pessoas que são mais conservadoras, das pessoas que amam Israel, das pessoas que estão com Israel. Somente por isso. Eles não têm nenhum tipo de ideologia. A ideologia desse povo é ficar contra Israel. É aquela história: o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Não importa se ele faz bem ou mal, está ali. Então, eu que agradeço de ter sido mais escolhida mais essa vez para, né, ser porta de entrada para mais essa sessão,
da Semana Cultural Judaica. Agradecer mais uma vez ao Sargento Neto pela presteza. E agora, Sargento Neto, você é um amigo da comunidade judaica também, né? Se Deus quiser. Agradecer a Felipe Leitão, que abriu as portas da Assembleia Legislativa, né? E quero aqui, em nome da comunidade judaica de João Pessoa, entregar essa lembrança aqui para o Zimmermann. Chega aqui, Zimmermann. Agora é minha vez, também vou dar o presente para o deputado, para a vereadora. E aproveitar para agradecer a todos, muito obrigado por nos apoiar e que a gente continue nessa luta sempre juntos. Obrigado, gente. Nosso diretor. Imagina. Vamos lá, quiserem te falar. Chega aqui lá. Chega mais para cá, chega mais para cá. Maravilhoso. Obrigado. E dizer, gente. E dizer, gente, que hoje eu estou especialmente alinhada. Tá vendo, Fernando? Eu descobri com o nosso professor aqui e com os meninos aqui, os judeus, que linho, né, que é uma vestimenta bem assim típica dos judeus, e que a palavra alinhado, gente, que minha avó tanto dizia, é justamente que veio dos judeus, né, aqui no interior da Pernambuco, no interior da Paraíba. Então, hoje eu estou alinhada, gente. E assim, no final, os meninos estão convidando a todos para virem tirar uma foto juntos no final, tá bom? Para que a gente... Pois não. Agora. Aqui, ó. Nós estamos, em nome do Study with Us, entregando esse acervo para a biblioteca da Assembleia Legislativa, para que todas as pessoas possam ter acesso. Muito obrigado. Quero aqui agradecer a presença de todos vocês e dizer que essa sessão especial nós possamos aí divulgar e que possamos também dar a nossa contribuição como homem público, uma mulher pública, para que essas narrativas, né, que tentam desconstruir a força de um povo, a luta de um povo, ela não possa ser distorcida. Que possamos entender a realidade de que cada um de vocês passam, para que possamos juntos ensinar ao futuro do nosso país o respeito ao povo judeu, o respeito a um povo guerreiro, um povo que defende um país com o risco da própria vida. E eu vejo a coragem, os relatos dos soldados que defendem o seu país, e é um motivo de muita alegria a gente entender que tantas pessoas com coragem, com determinação, estão a servir o país de vocês. E que Israel, ele sirva de exemplo também para o nosso país. É isso que eu desejo. E mais uma vez agradecer a presença de todos vocês, agradecer também aqui por esses exemplares, e tenho certeza, né, que iremos sim desfrutar de todo esse contexto que é escrito, a história, o relato hoje de um sobrevivente.
que nós possamos também apresentar para aqueles que não querem ouvir e ver a verdade. Que Deus nos abençoe. Declaro encerrado a presente sessão.